Amém? Moisés, ele foi um intermediador do Senhor, para fazer algo tão lindo, tão maravilhoso. E aqui no livro de Êxodo 3, eu vou falar em alguns versículos, nós vamos trabalhar aqui com Êxodo 3, 8 e 10. E nesse discorrer da palavra, nós vamos aqui aprender algumas coisas com Moisés. Amém? Então eu quero dizer que o tema dessa palavra eu coloquei aqui: persevera no propósito. E quando Deus chamou Moisés, aqui no capítulo 3 de Êxodo, versículo 2, quando ali o anjo veio se apresentar a Moisés, ele veio numa forma de fogo. E esse fogo na sarça ficou uma coisa muito linda, porque chamou a atenção de Moisés. E nesse momento em que ele estava sendo atraído ali, por aquele momento de fogo, de presença, ele ficou tão maravilhado, ele ficou tão atento ao que Deus ia falar com ele. E aqui nós podemos ver no versículo 2, diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu, e era a sarça. Embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés, por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. Interessante que aqui, Moisés, ele quis se aproximar do Senhor. E no versículo 4, quando diz: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Amém? É interessante que essa colocação de Moisés dizendo: Senhor, eis-me aqui, ele estava dizendo: Senhor, eu me prontifico. Aquilo que o Senhor quer determinar, aquilo que o Senhor quer que eu faça, aquilo que o Senhor quer que eu cumpra aqui. Eu me disponibilizo, eu me entrego, eu me dou. Eis-me aqui. É algo tão forte, é algo tão comprometedor, é algo tão fiel, porque quando nós falamos, eis-me aqui, eu estou dizendo, deixo tudo e me disponibilizo a fazer e a cumprir o que o Senhor quer. Então no versículo 7, quando o Senhor diz para Moisés, depois de uma prontificação, ele diz: eu vi a aflição de quem? Do meu povo que está no Egito. Egito fala de mundo, e no mundo acontece as aflições, tudo aquilo que atrapalha o conforto do povo de Deus. E quando aqui o Senhor estava preocupado por causa da aflição, ele disse no versículo 8: vou fazê-lo subir daquela terra a uma boa e vasta e larga, uma terra que emana leite e mel. Essa era a preocupação de Deus, para transferir aquele povo do Egito para um lugar de conforto, para um lugar gostoso, para um lugar de paz, de alegria. Deus queria mudar a história daquele povo. Quando fala subir, fala de colocar no lugar mais alto. Quando fala de algo bom e largo, fala de algo que nos conforta, fala de algo bem espaçoso. Amém? E quando diz uma terra que mana leite e mel, é o sustento, é o suprimento. Mas nessa disponibilidade de Moisés, eis-me aqui, ele teria que perseverar no propósito de Deus. Mas então ele não sabia, nem imaginou, Deus nem permitiu que ele percebesse os obstáculos que ele iria enfrentar. E quem apresentou a Moisés? O grande Faraó, que para Deus era pequeno. E Faraó entrou com as suas propostas. Para quê? Para impedir
o propósito de Deus na vida daquele povo. E hoje, Deus nos chama, Deus nos atrai para a presença dEle, e nós nos disponibilizamos a servir, a fazer algo para Ele, mas aí em alguma circunstância, nós paramos, diminui em nós aquele ânimo, aquela disponibilidade, aquela prontidão. E é assim que tem acontecido muitas vezes. Então aqui quando o faraó aparece, ele entende ali o propósito de Deus na vida de Moisés, e ele começa a interferir. Ele começa a planejar como intimidar, como atrapalhar, cumprir-se a libertação daquele povo. Mas Moisés não temeu, porque no capítulo 2:12, o Senhor disse para Moisés que Ele estaria com ele. E eu quero te dizer, em todas as situações, o Senhor está conosco. Ele não tira a sua mão para nos desproteger. A mão dele continua. Em certos momentos que é proposto em nossas vidas, situações em que nós temos que passar, ser aprovado, nós saímos por causa do medo, por causa da insegurança, por causa da falta de confiança no Senhor, nós saímos debaixo dessa proteção. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer aqui que Faraó entrou para insistir para que o povo não fosse liberto. Mas Deus tinha visto aquele povo como pessoas valiosas para Ele. Você, eu, nós somos valiosos para Deus. Filhos amados, filhos queridos, filhos herdeiros e co-herdeiros das promessas do Senhor. Glória a Deus. Então vamos para frente um pouquinho. Lá em Êxodo 8, eu quero te falar da primeira proposta que foi colocado para Moisés. Nós vamos aqui resumindo, mas eu creio que o Espírito Santo já está falando com você. Êxodo 8, 25, quando Faraó é despertado e apresenta-se a Moisés e diz: ide e sacrificai o vosso Deus nessa terra. Quer dizer, não saia daqui. Ele se rendeu pela insistência de tirar aquele povo de um conforto, de um jugo, de um trabalho escravo. Mas ele entendeu, Faraó, espera aí, eu acho que aqui o povo vai querer sair, mas eu vou aqui convencer Moisés de fazer o que ele quer fazer aqui mesmo. Não precisa sair desta terra, não precisa deixar isso aqui. Vou tentar escondê-los aqui, vou tentar colocar para eles uma proposta que não vai exigir muita coisa. Não vai exigir um esforço de sair, não vai exigir um esforço de abandonar o lugar. O que isso quer dizer para nós? Porque eu não precisava deixar a prática do mundo. Não saia, não precisa deixar. Não precisa abandonar aquilo que você já fazia. Não precisa abandonar os vícios. Você quer ser crente? Não precisa você mudar muita coisa. Você pode ser crente desde que não seja fanático. Para que mudar? Eu lembro que quando minha mãe converteu, ela chegou para nós e falou, não chegou, a gente começou a perceber. E eu cheguei para ela e falei, olha mãe, é o seguinte, a senhora decidiu ser crente, não mexe comigo não, porque eu já estou junto com as freiras, já moro lá, a senhora não mexe comigo, me deixa quieta. Né? Então, foi ali um confronto para ela ficar quieta, oprimida, com vergonha, tímida, presa, a fazer aquilo que Deus tinha chamado para fazer. Também,
O que fala aqui para nós hoje, não precisa sair da sua terra, fala também, não precisa mudar suas atitudes. Continua do mesmo jeito que você está. Para quê? Mudar os seus costumes, mudar o seu hábito. Você que gostava de assistir alguns filmes puxado, pesado, novelas, televisão que não aqueles programas que não edificam, para quê? Não precisa. Continua. Ninguém está vendo. Aquilo que você faz, que ninguém está te vendo, para que você ir falar para o seu discipulador, para a pessoa que está te acompanhando? Fecha a porta do seu quarto, fecha seus guarda-roupas. Mas o Senhor, Ele trabalha conhecendo o nosso interior. E a mudança tem que acontecer. Uma vez eu e você, confessando o Senhor como nosso único Salvador, tem que haver uma mudança. É nascer de novo. É mudar a história. É mudar a vida para melhor. Segunda proposta, está no versículo 8, capítulo 8, versículo 28. Somente que indo não vades longe. Para que você ir muito longe? Não precisa ir para o encontro. Para que isso? Já converteu, pronto. Não precisa ir para a célula. E agora eu vou falar, não é Tadel, agora é Redil. Não, para quê? Você foi no domingo, você está indo na célula. Fazer o quê no Redil? Aqui tem oração no Redil, tem uma palavra, tem instrução para nós. E a proposta que vai vir é para você, para nós ficarmos em casa. Uma terça-feira cansado, mas você trabalhou muito. Para que ir? Descansa. Seu líder vai entender. O bispo também vai entender. E o que eu vou justificar para Deus? Fala assim, eu não fui porque eu estava cansada. Filha, lá era o lugar para você se renovar, porque teve um peso de oração. Também você não precisa ir em conferências. Conferências poderosas que acontecem. E às vezes está aqui em Goiânia e nós não nos disponibilizamos para ir. E aí quando a gente vai, a gente vê caravana de muitos outros estados. Caravana. Por quê? O impedimento de ir. Porque nós vamos receber alimentos que vai nos instruir, que vai nos abençoar. Então os empecilhos vão surgir. Também não... Somente que indo não vades longe. Não precisa ir para a conferência de jovem. O bispo falou, nos empolgou, nos incentivou aqui para a gente animar junto com ele. Glória a Deus, nós vamos comprar camiseta. E às vezes nós não damos importância. Não abrimos o nosso coração para dizer, eu não vou, mas vou orar, vou interceder. E Deus vai fazer e Deus vai nos abençoar. Também não precisa ir fazer visita. Para quê? Aquela pessoa lá trabalhou muito. Você vai chegar lá, vai incomodar, vai ficar falando, a pessoa nem quer te ouvir. Fique em casa, depois você vai. Depois pode passar um relatório aí que a pessoa não estava disponível a te receber. Segunda-feira eu fui numa célula no Senador Canedo, e eu pensei, estou cansada, eu acho que negócio de ir lá no Senador Canedo, de moto, frio, mas aí eu falei, não, Senhor, mas eu tenho que ir, eu tenho que ir. E Deus proporcionou um veículo e nós fomos para a célula. Chegando lá, eu pensei, vai ter umas 5 pessoas na célula, né? Aí tinha uma pessoa, falei, amém. E aí ficamos esperando, ela ligou para outras pessoas e não pôde ir. A mãe ficou engarrafada aí nos ônibus. Eu comecei a célula orando, coloquei ali a caixinha de som. E Deus conduziu a reunião. E depois veio algo tão maravilhoso, uma fala tão direcionada do Senhor. E foi feito o apelo
e ela converteu. Chorando, alegre, feliz. Eu falei, Senhor, vale a pena, lá na Morada do Morro, né? Vale a pena, que maravilha, que bênção. E eu quero aplaudir o Senhor pelo pessoal lá da Morada do Morro, amém? Aleluia. Estão se prontificando a vir. Irmãos, pessoas que moram lá no Senador Canedo, eu fui numa rota e vi a distância. Quem está lá no final, quem é pego pelo último ônibus? Quem que é? Está aí. Cadê? Olha lá, ó. Né? E o pessoal também lá da Morada do Morro está aí. Eu enxerguei a irmã lá, glória a Deus pela vida deles, amém? E eles estão vindo, se prontificando, que poderia ficar por lá, mas estão vindo para se alimentar, não estão medindo esforço. E eu até anotei aqui, que Isaías 55:6 nos diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Esse é o nosso momento, é o nosso tempo. Amém? Glória a Deus. Então precisamos renunciar à aparência de ser crente e não ser. Não aceitar a proposta do inimigo. Não precisa ir muito longe. Precisamos aplicar as nossas habilidades para a expressão do reino. A nossa prontificação, ela é riquezas para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quero dizer o seguinte, que se é para nós irmos, então vamos. Vamos com o Senhor. Eu lembro que, na época do grupo familiar, eu e a bispa Nilda, ali no recanto, sujando os pés de poeira, e nós íamos, né, bispa? Nós não tínhamos tempos difíceis. E nós conseguimos até um grupo familiar lá no Novo Mundo. E os frutos estão aqui, que é o Maurício, está ali. Está aí apacentando. Pessoal do recanto. Eu e a bispa ali, em horários difíceis, porque nós tínhamos que voltar para casa rápido, porque senão a situação ficava difícil, mas o Senhor cuidava. Né? O Senhor amansava os leões, e amansou. Irmã, glória a Deus. A bispa, para mim, é um testemunho de mulher guerreira, de não medir esforço. E eu aprendi muito com ela, e glória a Deus, Deus colocou ela na minha vida, me presenteou, sou feliz por isso. Amém? Então, nós temos que entender que precisamos chegar ao nosso destino final, na oração, palavra, evangelismo e no poder do Espírito Santo. Faraó fala de Satanás. Egito fala do mundo. Moisés fala de mediador. Deus está olhando para mim e para você, vendo como mediadores. O Senhor precisa de mim e de você para se cumprir o plano de salvação nesta terra, neste setor, no setor em que você mora. Amém? Você pode ser, eu e você, nós podemos ser os mediadores em nossa rua, em nosso setor. E às vezes nós impedimos Deus fazer ou alcançar, porque nós começamos, estou cansada, e ir lá chamar para reunião de célula. Acho que não vai vir não, para quê? Não, a outra semana eu vou fazer isso. Nós estamos impedindo Deus manifestar a glória dele. Também a outra proposta está no capítulo 10 de Êxodo, que é a terceira. Deixe ir os homens. Era tudo o que ele queria. Era impedir que houvesse a proteção na família. Quando Deus criou o homem, depois ele viu que ficou algo incompleto,
Aí o que que ele fez? As lindas mulheres, né? Mas, olha aqui, elas foram tiradas da onde? Da costela. Fala de quê? Da proteção. O homem é o sacerdote, é o protetor. Então aqui, a ideia de deixar isso aos homens, porque fala de a casa ia ficar sem a proteção. Também a geração ia ficar fora do propósito. E a tribo também ia ficar sem o líder. Então ele pensou, falou, peraí, vou deixar sair os homens, e aqui vai ficar as mulheres, vai ficar as crianças, e vai ficar sobre o meu comando, desprotegido, sem a provisão e sem a direção. Os homens falam, aqui nessa colocação, fala de trazer a proteção, fala de trazer a provisão e fala da direção. Tirando os homens, as mulheres iam continuar escrava. Mas o Senhor, quando Ele falou, Gênesis 12, 3, em ti serás bendita toda a família da terra. Já é promessa. A minha família, a sua família, a nossa família já é bendita. Não é maldita. Tudo aquilo que vem da primeira, terceira, quarta geração, não pode recair sobre a nossa descendência, porque nós já nos colocamos declarando que é bendita. Amém? Então vamos fazer das palavras de Josué as nossas palavras. Eu falei, Senhor, orando, falei, Senhor, não me deixe esquecer. Todos os dias eu vou declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu tenho uma referência, né, da minha mãe, heroína. Os 9 filhos, todos servem o Senhor. E os que, um de criação e o outro neto que ela criou ainda não serve, mas todos os dias ela está com o joelho no chão orando, né? E isso é interessante, entendermos que nós não podemos concordar em desamparar a nossa família. Nós temos um compromisso de conduzi-los ao Senhor. Nós temos o compromisso de levá-los ao Senhor. Não, mas meu filho é difícil. Difícil é você, que não quer orar por ele, pagar o preço por ele, se disponibilizar a orar por ele. Eu tenho 2 filhos lindos e maravilhosos, uma nora e uma neta, e uma outra nora que está querendo entrar aí na família. E é a minha responsabilidade de apresentar ao Senhor. Uma pessoa chegou para minha mãe e comentou, pastora Deuswita, a senhora está feliz, tranquila, porque os seus filhos estão todos pastoreando na igreja, convertidos, está uma bênção. Então, a senhora está feliz, acabou a preocupação. Ela, terminou a preocupação? Não, estou muito feliz. Mas a minha preocupação dobra. A minha preocupação aumenta. Porque eu não quero ver os meus filhos envergonhando o Evangelho. E isso, quando ela me falou isso, eu fiquei mais atenta, né? Envergonhar o Evangelho. Envergonhar aquilo que a palavra diz. Não terminou o compromisso, porque é uma grande responsabilidade para permanecer no Senhor. Vamos batalhar pelos nossos direitos de servir a Deus com a nossa família. Yes! Amém? Com
com a nossa família. Esses dias eu estava orando aqui e comecei, Deus, eu vejo meus filhos pregando, eu vejo meus filhos louvando, liderando. Eu comecei a gerar isso no reino espiritual, comprometê-los com o reino, comprometê-los com o chamado, que eles, Senhor, queiram. E Deus, sabendo do seu desejo, da sua vontade de ver os seus filhos nos caminhos do Senhor, Ele vai te ajudar no sentido de te ouvir. Amém? Precisamos nos lançar aos pés do Senhor e dizer, com ousadia, ou Deus faz, ou eu morro, mas a minha família servirá ao Senhor. É isso. A minha família servirá ao Senhor. Porque nós, decidindo o Senhor em nossas vidas como nosso único Salvador, não estamos isentos de ser perseguidos. O que a Bíblia diz? No mundo tereis o quê? Mas tem bom ânimo. Jesus já venceu. Vamos nos assegurar nessa parte maravilhosa. Jesus já venceu. Jesus já venceu. E aquele que não quer que eu e você façamos a diferença na nossa família, com o nosso testemunho, ele vai interferir. Mas a nossa família, ela é ganha pelo testemunho. Não é por palavra, por pressão, pelo testemunho. Os nossos filhos olhando para nós e dizendo, quem é minha mãe aqui em casa? Porque na igreja eu sei quem ela é, mas e aqui em casa? Quem ela é? Nossos filhos têm que nos ouvir orando. Eu ouvia minha mãe orando, eu não era convertida, e ela com a porta trancada, e eu vou lá, falar para ela parar com essa oração. Mas eu não podia ir. E eu vi o testemunho da minha mãe. Eu morei, casei, as freiras fizeram o meu casamento, e ela nunca me pressionou. Vi o testemunho dos meus irmãos. E a bispa Zelinda, minha irmã, eu ficava meio assim, quando ela chegava perto de mim. Porque os testemunhos que ela me contava, eu ficava assim, o dia que essa mulher orar por mim, eu vou converter. Eu não quero. Eu não quero. Mas Deus me levava a ser despertada, a olhar o testemunho dela. E através do testemunho da minha família, da minha mãe, de irmãs, que por último quem converteu foi o pastor Nardete, né, pastor Nardete? Pastor Nardete teve que reunir os 8, minha mãe e outros para orar por ele, viu? Casca dura, meu irmão, né? Mas as orações, elas foram amolecendo. Perseverar. E nós criamos algo. Não, já orei tanto, perseverei tanto, mas não vi resultado nenhum. Irmão, continua. Né? Insista. Persevera. Aleluia. Olhando para a quarta proposta, no capítulo 10, versículo 24. Deixe os seus bens fora disso. 10, 24.
Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão, preste culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Querida, não pense que nós podemos viver sem o natural. Precisamos das nossas finanças, sim. Mas elas precisam ser apresentadas ao Senhor. Porque se eu sou do Senhor, tudo que é meu também é do Senhor. Se eu sou do Senhor, a minha fazenda, a minha mansão, não é do Senhor? Tem que ser. Tudo que é meu é do Senhor, porque dele veio para mim. Porque é Ele quem protege, é Ele quem guarda. E nós precisamos entender os princípios da palavra que Ele nos dá, consagramos a Ele. Quem nos abençoa no nosso trabalho, quem nos dá sabedoria, quem nos dá saúde, quem nos dá força, quem nos leva e traz, é a proteção do Senhor. Porta se abre porque o Senhor, Ele quer suprir as nossas necessidades. Então nós precisamos entender o valor de consagrar tudo que é nosso para Deus. E nós temos que ser obedientes. Aqui quando fala nesse versículo, deixe os seus bens fora disso, quer dizer, não precisa dizimar. Para quê? Não precisa ofertar. O descumprimento dos mandamentos do Senhor, eu dou legalidade para as minhas finanças ficar desprotegida, para as minhas finanças ficar estéril. E a necessidade, ela gera um desconforto, ela gera uma preocupação, gera um desânimo, gera uma sensação de desespero, gera tristeza, enfim, mexe com a gente, não é verdade? Não é verdade? Amém? Não podemos aceitar a ideia de que Deus quer pobreza ou miséria. Nós temos um Deus que é rico. Criou tudo para mim e para você, para nos dar um bom conforto. Tudo já é nosso. Eu sou herdeira e co-herdeira das promessas do Senhor. Eu sou co-herdeira de uma vida abundante. Nós somos herdeiros dessa vida abundante. Podemos sim viver uma vida de conforto, viver uma vida de suprimento, viver uma vida feliz, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É importante abrirmos as portas para que as bênçãos financeiras venham sobre nós. Eu gosto muito do capítulo de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Ele diz assim: se obedeceres, se ouvires e obedeceres, aí discorre a lista de bênção que virá ao nosso encontro, que corre atrás de nós. E ainda diz: eu e você somos por cabeça e não por cauda. Eu e você temos para emprestar e não tomar emprestado. Quando nós entramos nessa condição, quando nós adaptamos nessa condição, sem aceitar as propostas de Faraó, sermos perseverantes no propósito de Deus, nós nos tornamos mais que vencedores e abençoados, em nome de Jesus. Lá em Lucas 6:38 diz: dê-lhe e será dado. Com que? Medida calcada, transbordante, esse é o retorno para nós. Mas por isso que Faraó tentou inserir no coração de Moisés
para não mexer nas finanças, mas eles queriam sair com o propósito de engrandecer, de louvar e dar continuidade naquilo que eles já faziam, porque a intenção de Moisés era de glorificar o Senhor. Libertando aquele povo, o Senhor seria exaltado. Libertando aquele povo, o propósito de Deus se cumpria. Libertando aquele povo, o Senhor cumpriria o poder e o propósito da salvação. E Deus quer fazer isso em nossas vidas. Deus quer trabalhar conosco, comigo e com você, para sermos os mediadores das promessas do Senhor. Sermos as evangelistas e os evangelistas, os propagadores do evangelho do Senhor. Deus conta comigo e com você. Fecha teus olhos. Deus, nós nos colocamos aqui. Senhor, ouvimos essa palavra. Sabemos, Pai, que Satanás não mudou suas estratégias de tentar nos tirar do propósito, de nos cansar, de mudar o foco. Mas nós, nesta noite, queremos que o Senhor nos desperte a estarmos atentos para não negociar com essas propostas que atrapalham o projeto, que atrapalham o ganhar, que atrapalham, Senhor, vidas serem alcançadas. Pai, vem, Senhor, fala conosco. Pai, estamos atentos aqui para que essa ministração discorra em nós com o efeito, com o poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria